Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do quadro FEL Responde, onde a gente traz dúvidas frequentes dos nossos alunos, seja das especializações que a gente tem na plataforma ou dos nossos cursos, para cá, para a gente poder dar uma aprofundada no assunto. E hoje eu vou trazer uma dúvida de uma das nossas alunas do curso de especialização em dor para fisioterapeutas. E a pergunta foi a seguinte: a hiperalgesia alodínea estará presente tanto na sensibilização central quanto na sensibilização periférica? Essa é uma pergunta muito frequente. Na verdade, para eu poder responder ela, eu vou tentar trazer alguns conceitos, para a gente poder desenvolver. O primeiro é o que é a alodínia e o que é a hiperalgesia. A alodínia, por definição, é uma sensação dolorosa para um estímulo que deveria ser inócuo. Por exemplo, como um toque muito suave na pele ser doloroso, um movimento ser doloroso, são exemplos de alodínia mecânica. Não eram estímulos que deveriam gerar dor, mas estão sendo percebidos como dolorosos. Eu tenho também a alodínia térmica, quando, por exemplo, o vento do ar-condicionado batendo no pescoço gera dor, ou a água de um banho quente também é percebida como dolorosa. São dois exemplos de alodínia térmica nesse caso. E a hiperalgesia é quando um estímulo que deveria ser percebido como doloroso é percebido como muito mais doloroso. Então, por exemplo, se eu queimo o meu dedo no fogão e eu beliscar esse dedo que está queimado, eu vou perceber que a dor vai ser muito mais aguda, intensa, do que se eu beliscar qualquer outro dedo. Isso é um sinal de hiperalgesia. Tanto a alodínia quanto a hiperalgesia fazem parte dos sinais e sintomas que a gente normalmente encontra em pessoas que estão ali com algum nível de hipersensibilidade à dor, que é o nome que a gente dá, na verdade, para explicar processos de sensibilização. A sensibilização pode ser definida pelo ponto de vista neurofisiológico como um aumento da resposta neuronal da via noceptiva a um estímulo. E essa sensibilização pode ser periférica, quando esse aumento da resposta neuronal acontece por algo que está acontecendo na periferia, como, por exemplo, um processo inflamatório que está mantendo nossos receptores mais excitados, e para o mesmo estímulo que eu estou dando ali, por exemplo, manter uma pressão em cima do meu pé, para um pé isso não gera dor, mas para o outro isso gera um aumento da resposta noceptiva que me faz perceber que existe uma dor ali naquela região. Ou pode ser mantida pelo sistema nervoso central, como, por exemplo, quando fenômenos como a privação de sono, inatividade física, alteram todo o meu funcionamento de controle noceptivo endógeno e fazem com que o estímulo noceptivo normal, como a manutenção de contração muscular de eu estar muitas horas sentado trabalhando numa cadeira, passe a ser percebido como dor, porque, na verdade, essa mesma nocepção lá na periferia está sendo amplificada para o sistema nervoso central por conta desse desbalanço da analgesia endógena. A sensibilização periférica central, elas podem acontecer tanto na dor aguda quanto na dor crônica, e elas também podem ser fisiológicas ou maladaptativas. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, quando você vai andar na praia, na areia quente da praia, e a gente vai descalço na areia fofa, quando você bota o pé na areia, a areia ali está muito perto do nosso limiar de dor por temperatura, entre 42 e 43 graus. Numa primeira pisada você vai sentir só calor, mas depois de algumas pisadas, quando você for tentando chegar perto do mar, você vai começar a sentir que aquela mesma temperatura começa a gerar mais dor, a ponto de dali a pouco você estar correndo procurando uma sombra. Isso é um exemplo de uma sensibilização periférica fisiológica. É o mesmo estímulo, a temperatura da areia é a mesma, exatamente a mesma. Mas ao entrar em contato com ela algumas vezes, por ela estar muito perto do limiar de dor por temperatura, a gente começa a ter uma amplificação da resposta noceptiva por conta desse estímulo na periferia, que vai fazer com que você sinta mais dor. Na medida que você começa a sentir dor e sinta mais dor, Na medida que você se afasta do estímulo, chegando, por exemplo, na areia mais dura ou até na água, esse estímulo cessa e lentamente essa via noceptiva readequa e você para de sentir qualquer coisa. Esse é um exemplo de uma sensibilização periférica fisiológica. Vão ter vários outros casos, por exemplo, onde essa sensibilização periférica faz parte do mecanismo fisiopatológico de uma doença. Na osteoartrite, por exemplo, a inflamação crônica da articulação leva a uma sensibilização periférica crônica de todos os receptores periarticulares, o que faz com que o paciente apresente sinais de hipersensibilidade à dor, mas de uma forma crônica, que não se adapta ao estímulo, dependendo muito do flare-up ou do momento de pró-inflamação que ele está. Então, é importante para a gente conseguir identificar quando existem sinais de hipersensibilidade à dor e, mais importante ainda, dentro de um raciocínio clínico, conseguir entender quando esses sinais são adaptativos, ou seja, faz parte de uma resposta de adaptação do tecido fisiológica e a gente tem que respeitar aquilo, ou quando isso faz parte de um processo mal adaptativo que normalmente envolve ou uma condição fisiopatológica ou mudanças do funcionamento do sistema de dor.
Eu espero que eu tenha respondido a pergunta, né? E qualquer dúvida pode deixar aqui na descrição do vídeo que a gente vai responder o mais rápido possível.